Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já gravei essa aula e esse assunto, vetores no plano e no espaço, tá? A aula um já está nessa playlist uma vez e eu resolvi gravar uma versão ampliada dessa aula um, tá? Então, se vocês já assistiram a aula um e entenderam tudo, segue para a aula 2, aula 3 e assim sucessivamente. Se você assistiu a aula um e teve alguma dificuldade, assista essa versão mais ampla, tá? Assista essa versão ampliada, tá bom? Vamos em frente então. Então, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Nessa primeira aula nós vamos iniciar um tema fundamental para todo o restante do curso, que são os vetores no plano e no espaço. Tá? Eu quero que vocês entendam essa aula como uma porta de entrada para a linguagem vetorial. Hoje ainda não vamos esgotar, obviamente, o assunto, mas vamos construir uma base que será usada nas próximas aulas. Quando estudarmos módulo, distância, produto escalar, produto vetorial, reta, plano, sistemas lineares e transformações, a ideia de vetor ela estará sempre presente. Tá? Então, uma maneira simples de começar é pensar em deslocamentos. Tá? Se eu saio de um ponto e vou até outro, não basta dizer apenas quanto andei. Tá? Em muitos casos, eu preciso dizer para onde andei. Tá? O vetor é justamente uma forma matemática de registrar essa orientação. Dito de outra maneira, um vetor ele combina a informação de tamanho com a informação de direção e sentido. Ele pode representar deslocamento, força, velocidade, aceleração e várias outras grandezas importantes em engenharia. Ao longo da aula, vamos alternar duas formas de enxergar vetores: a forma geométrica, por meio das setas, e a forma analítica, por meio de coordenadas, tá bom? Nesse slide eu quero que vocês tenham clareza sobre o percurso da aula. Primeiro vamos situar a disciplina dentro do semestre e da ementa institucional. Isso é importante porque a aula de hoje não é uma introdução solta, ela prepara a base para vários conteúdos posteriores. Depois vamos discutir por que vetores aparecem com tanta frequência em problemas de engenharia. Em seguida, nós vamos diferenciar grandezas escalares, vetoriais. Por quê? Porque essa distinção ajuda a entender por que algumas grandezas podem ser escritas por um número e outras exigem mais informações. Na sequência, veremos a representação geométrica por meio de setas e a representação analítica por meio de coordenadas. A ideia é que o aluno consiga olhar para uma seta e pensar em coordenadas, mas também consiga olhar para coordenadas e imaginar lá um deslocamento correspondente. Por fim, trabalharemos igualdade e operações básicas, como soma, subtração, multiplicação por escalar. Essas operações elas serão feitas primeiro com a interpretação geométrica e depois com o cálculo. Tá? Então vamos resolver exemplos passo a passo, discutir erros comuns e fechar uma atividade diagnóstica para mapear as dúvidas principais, as dúvidas mais frequentes da turma. Tá bom? Vamos em frente então. Bom, antes de aprofundar o conteúdo, vale localizar a aula dentro do semestre. Tá? A aula de hoje ela abre a unidade de geometria analítica. Então começamos com vetores porque eles serão a linguagem básica para praticamente tudo que vem depois. A aula 2 vamos aprofundar módulo, distância, vetor unitário e combinação linear. Isso significa que antes de falar de produto escalar, nós precisamos primeiro consolidar a ideia de comprimento de vetor, distância entre pontos e construção de vetores a partir de outros vetores. Na aula 3 nós entraremos no produto escalar, tá? No cálculo de ângulo, na ortogonalidade e na projeção. Depois, aulas 4 a 6, avançaremos para produto vetorial, reta, plano, ângulos e distâncias. Esses conteúdos eles compõem o primeiro bloco do semestre que será cobrado na nossa P1, na nossa prova bimestral. Tá? No segundo bloco passaremos para a álgebra linear. Aí veremos matrizes, sistemas lineares, espaços vetoriais, bases, dimensão e transformações lineares. Reparam que a palavra vetor não desaparece, ela continua presente, mas com uma linguagem mais algébrica. Portanto, essa aula é estruturante, pessoal. Prestem muita atenção, construam essa base, tirem dúvidas. Se restar dúvida nessa aula, essa dúvida ela vai
te incomodar no restante do curso, tá? Então, não feche essa aula com dúvidas, tá? Então, se a ideia de vetor ficar clara agora, os conteúdos seguintes se tornam muito mais naturais para vocês, tá? Agora eu quero responder a uma pergunta importante. Por que estudar vetores, tá? Por que estudar vetores? A resposta é que muitas grandezas usadas em engenharia não são totalmente descritas por um número. Então pense em uma força. Dizer que uma força tem 10 newtons informa apenas a sua intensidade. Mas, para prever o efeito dessa força, também precisamos saber em que direção ela atua e para qual lado ela aponta. Uma força de 10 newtons para a direita não produz o mesmo efeito que uma força de 10 newtons para a esquerda, tá? O mesmo ocorre com deslocamento. Dizer que uma peça se deslocou 5 metros ainda é incompleto. Tá? Ela se deslocou para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para nordeste. Né? Então, a orientação muda a descrição do fenômeno. Tá? No caso da velocidade, dizer 20 km por hora informa o valor numérico da velocidade, da rapidez, mas não informa a direção do movimento. Então, para representar a velocidade como grandeza vetorial, precisamos indicar também a orientação. Tá? Dito de outra maneira, os vetores eles aparecem quando o fenômeno tem tamanho e orientação. Tá? Essa combinação de módulo, direção e sentido será a base da aula de hoje. Tá? Vamos pensar em uma situação concreta. Imagine um ponto material sendo puxado por dois cabos. Tá? Um dos cabos puxa numa direção inclinada para nordeste e o outro puxa horizontalmente para a direita. Tá? Se eu disser apenas que uma das forças é de 10 newtons, ainda não descrevi completamente a situação. 10 newtons informam a intensidade, mas não informam a orientação. Tá? A força pode atuar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo ou em uma direção inclinada. Todas essas situações poderiam ter a mesma intensidade, mas efeitos diferentes. Tá? O mesmo raciocínio vale para deslocamento. Se eu digo desloque 4 metros, falta indicar para onde. Tá? 4 metros para frente não é a mesma coisa que 4 metros para trás. Tá? 4 metros para leste não é a mesma coisa que 4 metros para oeste. Por isso, a pergunta para a turma é: quais informações mínimas precisamos para representar corretamente cada força? A resposta esperada é a seguinte, né? O que eu espero de vocês? Intensidade, direção, sentido, tá? A intensidade ela será o módulo, tá? A direção ela será o alinhamento ou a inclinação, tá? Então quando a gente fala de direção a gente está falando de inclinação, de alinhamento, tá? E o sentido será o lado para o qual a seta aponta. Sentido, lembra seta, tá? Então, sentido lembra seta, tá bom? Intensidade lembra módulo, tá? A intensidade vai ser sempre positiva, tá? Não tem intensidade negativa, tá? E a direção é o alinhamento ou a inclinação, tá bom? Beleza, então. Vamos em frente. Agora, vamos separar dois tipos de grandeza. A primeira é a grandeza escalar. Uma grandeza escalar ela fica completamente determinada por um número, normalmente acompanhado de uma unidade. Exemplos clássicos são massa, temperatura, tempo, energia. Tá? Se eu digo que a massa de um corpo é 10 kg, essa informação já descreve a grandeza. Tá? Agora, a segunda grandeza ela é vetorial. Nesse caso, o número sozinho não resolve. Força, velocidade, aceleração e deslocamento pedem módulo, tá? Direção, pedem sentido. Então, isso significa que, além de quanto, nós precisamos saber também como essa grandeza está orientada. O ponto importante é a expressão 20 km por hora, tá? Então pensa assim, ela informa uma parte da velocidade, o módulo, ou seja, a rapidez, tá? Mas sozinha ela não informa para onde o corpo se move. Para representar a velocidade vetorial completa, precisamos dizer, por exemplo, 20 km por hora para norte ou 20 km por hora para a direção horizontal, para a direita.
tá? Em outras palavras, o número pode informar a intensidade da grandeza, mas em grandezas vetoriais falta a orientação. Essa distinção é a base para entendermos por que trabalharemos com setas e coordenadas, tá? Agora podemos definir melhor o que é um vetor. Geometricamente, um vetor ele pode ser representado por um segmento orientado, tá? Isto é, um segmento com uma seta, tá? Nessa representação, observamos 3 elementos fundamentais. O primeiro é o módulo, tá? Ou seja, é a força daquele vetor, né? A intensidade daquele vetor, tá? Nesse caso aqui, ele corresponde ao que? Ao comprimento, tá? Então, o comprimento é o módulo, né? É o módulo, tá? Quanto maior a seta, maior o módulo. O segundo é a direção, que está associada à reta suporte, ao alinhamento ou à inclinação do vetor, tá? E o terceiro é o sentido, tá? Para qual lado a seta aponta dentro daquela direção, tá? É importante separar esses 3 elementos. 2 vetores podem ter a mesma direção e sentidos opostos, tá? Também podem ter o mesmo módulo, mas direções diferentes, tá? Para que 2 vetores geométricos sejam iguais, eles precisam ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Dito de outra maneira, o vetor não é apenas o desenho da seta. A seta é uma representação do vetor. Então, podemos desenhar a mesma ideia vetorial em posições diferentes do plano, desde que comprimento, direção e o sentido sejam mantidos. Isso será explicado com mais cuidado no próximo slide. Então, na notação, nós podemos usar letras como U, V e W, ou podemos usar vetor definido por 2 pontos, como AB, tá? Quando escrevemos AB, entendemos que o vetor vai do ponto A para o ponto B, tá bom? Ótimo, vamos lá então. Esse slide ele aprofunda uma ideia que costuma gerar dúvida. A seta que desenhamos no quadro é uma representação do vetor, tá? Mas o vetor não depende obrigatoriamente daquele lugar específico do desenho. Aqui temos 3 setas em posições diferentes. Se elas têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, elas representam o mesmo vetor. Isso pode até parecer estranho, né, no início. Por quê? Porque visualmente as setas estão em lugares diferentes. Porém, do ponto de vista vetorial, elas carregam a mesma informação, o mesmo deslocamento. Tá? Uma forma simples de explicar é pensar em deslocamento. Se eu digo avance 3 unidades para a direita e 1 unidade para cima, esse deslocamento ele pode começar em vários pontos diferentes. Ele pode começar na origem, pode começar em outro ponto do plano, pode começar no canto de uma folha. O deslocamento em si continua sendo o mesmo. Dito de outra maneira, o vetor ele registra a mudança e não necessariamente o ponto onde o desenho foi colocado. Essa ideia ela será muito útil quando formos somar vetores pela regra do triângulo. Por quê? Muitas vezes deslocaremos uma seta para que a origem de um vetor coincida com a extremidade de outro, tá certo? Então, beleza. Aqui vamos separar 2 palavras que costumam ser usadas como sinônimos na linguagem cotidiana, mas que na geometria têm significados diferentes. Direção e sentido. Nossa, e agora? Associe sentido à seta, tá? A direção você associa à inclinação, tá? Então, se você esquecer qual que é a diferença de direção e sentido, lembra que sentido é a seta, tá? E aí o outro você sabe que é a direção, tá? Então, quando falamos em direção, estamos falando de alinhamento, de inclinação, tá? A direção ela está associada à reta suporte do vetor ou qualquer reta paralela a ela. Por exemplo, 2 setas desenhadas em retas paralelas, elas podem ter a mesma direção,
mesmo que estejam em posições diferentes, tá? Já no sentido, já o sentido, ele responde à pergunta para qual lado o vetor aponta dentro daquela direção. Se duas setas estão alinhadas, mas uma aponta para a direita e a outra aponta para a esquerda, elas têm a mesma direção, tá? Mas sentidos opostos, tá? No quadro da esquerda, os vetores estão sobre a mesma inclinação, tá? Mas apontam para lados contrários, portanto, possuem a mesma direção e sentidos opostos. No quadro da direita, os vetores têm a mesma inclinação e apontam para o mesmo lado, portanto, possuem a mesma direção e sentido, tá? Se eu inclinasse ligeiramente uma dessas setas, ela não teria mais a mesma direção, tá? Mas teria o mesmo sentido. Entendem? Beleza, vamos em frente então. Não, na realidade eu falei besteira, galera. Não é isso, não. Se eu mudar, se eu deslocar ligeiramente a inclinação, a direção não vai ser a mesma, né? Eu não posso falar, eu só posso falar em mesma direção se a seta apontar para o mesmo, tiver a mesma inclinação, né? Então não dá para falar isso, tá? Então vamos retomar, né? Então aqui a gente separa duas palavras que costumam ser usadas como sinônimos, tá? Mas em geometria elas têm sentidos diferentes, tá? Que é a direção e sentido, tá? Quando falamos em direção, nós estamos falando do alinhamento, tá? A direção ela está associada à reta do suporte ou a qualquer reta paralela a ela, tá? Por exemplo, duas setas desenhadas em retas paralelas, elas podem ter a mesma direção, mesmo que estejam em posições diferentes, tá? Já o sentido, ele responde à pergunta para qual lado o vetor aponta dentro daquela direção. Se duas setas estão alinhadas, mas uma aponta para a direita e a outra aponta para a esquerda, elas têm a mesma direção, mas sentidos opostos, tá? No quadro da esquerda, os vetores estão sobre a mesma inclinação, mas apontam para lados contrários, tá? Portanto, possuem a mesma direção e sentidos opostos. No quadro da direita, os vetores têm a mesma inclinação e apontam para o mesmo lado, portanto, possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Dito de outra maneira, direção é o caminho ou alinhamento, sentido é a orientação ao longo desse caminho, tá? Essa distinção ela será importante em igualdade de vetores, vetores opostos e multiplicação por escalar negativo, tá? A partir de agora, vamos trabalhar com duas linguagens complementares. A primeira é a representação geométrica. Nela enxergamos o vetor como um segmento orientado, tá? Ou seja, como uma seta, tá? Essa linguagem ela é boa para quê? Para interpretar direção, sentido, deslocamento e composição de movimentos, tá? A segunda é a representação analítica. Nela escrevemos vetor por meio de coordenadas. Essa linguagem ela é excelente para calcular. Por quê? Porque nos permite somar vetores, subtrair vetores, multiplicar por escalares e comparar componentes de maneira organizada. O ponto importante é que essas duas linguagens representam a mesma ideia. Se eu desenho uma seta no plano, eu posso tentar descobrir suas coordenadas. Se eu recebo as coordenadas de um vetor, eu posso imaginar ou desenhar a seta correspondente. Em outras palavras, a representação geométrica ajuda a visualizar, a representação analítica ajuda a calcular. O curso inteiro de Geometria Analítica e Álgebra Linear se apoia nessa ponte entre desenho e cálculo, tá? Por isso é sempre importante vocês desenharem essas representações no caderno de vocês, tá? É interessante, é sempre melhor, você tem uma dupla visualização, tá? Então, sempre que aparecer uma coordenada com 3, 2, nós não devemos enxergar apenas dois números, tá? Nós devemos interpretar esses números como deslocamentos em direções coordenadas, tá? Então, exemplo aqui o 3, 2, exemplo aqui
2, menos 1 e 4, tá? Aqui é no plano, tá? Aqui é no espaço, tá? O espaço eu tenho 3 dimensões, né? Beleza? Ótimo, vamos em frente. No plano cartesiano, o vetor ele pode ser representado por um par ordenado, tá? Quando escrevemos v é igual a xy, nós estamos dizendo que esse vetor ele tem dois ou duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical, tá? Componente horizontal é o meu x, componente vertical é o meu y, tá? Então, a primeira componente está associada ao eixo x, ela informa quanto o vetor anda horizontalmente. Se essa componente for positiva, o deslocamento acontece no sentido positivo do eixo, normalmente para a direita. Se ela for negativa, acontece no sentido negativo do eixo, ou seja, para a esquerda, tá? A segunda componente ela está associada ao eixo y. Ela informa quanto o vetor anda verticalmente. Se for positivo, o vetor sobe. Se for negativo, o vetor desce, tá? No exemplo, v igual a 4, 2, a leitura é avance 4 unidades na direção horizontal e avance 2 unidades na direção vertical. O vetor resultante é a seta que liga o ponto inicial ao ponto final depois desses dois deslocamentos. Dito de outra maneira, as coordenadas elas funcionam como uma receita de deslocamento. A primeira coordenada diz quanto andar em x, a segunda diz quanto andar em y. Essa leitura será essencial para quê? Para entender soma, subtração e vetor definido por dois pontos. Agora vamos olhar com cuidado para o sinal dos componentes, tá? Em um vetor do plano, cada componente tem duas informações, tá? Em um vetor do plano, tá? A gente está falando vetor no plano, eu não tenho o terceiro componente, não tenho aquela terceira dimensão, tá? Então, um vetor no plano, cada componente ele tem duas informações. O vetor absoluto indica o quanto andamos, aliás, o valor absoluto indica quanto andamos e o sinal indica o sentido, tá? No vetor 4, 2, tá? A primeira componente é positiva, então andamos para a direita. A segunda componente também é positiva, então andamos para cima, tá? No vetor menos 3, 2, a primeira componente é negativa. Isso significa que o deslocamento horizontal acontece para a esquerda, tá? A segunda componente é positiva, então o deslocamento é para cima, tá? No vetor 4 menos 2 ocorre o contrário. Andamos para a direita porque a primeira componente é positiva, mas descemos porque a segunda componente é negativa, tá? E no vetor 0, 3, a primeira componente é 0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não há deslocamento horizontal, tá? O vetor ele fica alinhado com a direção vertical, subindo 3 unidades. Tá? Dito de outra maneira, cada componente responde a duas perguntas: em qual eixo eu estou andando e em qual sentido eu estou andando nesse eixo. Essa leitura ela evita muitos erros quando os vetores têm coordenadas negativas. Tá? Então tentem sempre desenhar, imaginar os vetores. Tá? Imaginar mentalmente os vetores quando você pensa, o vetor 2, 4. Bom, andou 2 para a direita e subiu 4. Tá? O vetor menos 2, 4. Andou 2 para a esquerda e subiu 4. Tá? Beleza? O vetor 2 menos 8. Ele andou 2 para a direita e desceu 8. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Agora, esse slide apresenta um cuidado de notação, tá? O mesmo par ordenado com
3, 2 pode aparecer em dois contextos diferentes. Ele pode apresentar um ponto ou pode apresentar um vetor. Tá? Então aqui, do lado direito, ele está apresentando, do lado esquerdo, ele está apresentando um ponto. Tá? Quando escrevemos P de coordenadas 3, 2, estamos falando de uma localização no plano. O ponto P está no lugar alcançado ao andar 3 unidades no eixo X e 2 unidades no eixo Y a partir da origem. Agora, quando escrevemos V igual a 3, 2, estamos falando de um deslocamento, tá? Esse vetor ele indica uma mudança de posição, andar 3 unidades na direção X e 2 unidades na direção Y. A diferença pode parecer sutil, mas é importante, tá? O ponto é uma posição, o vetor é um deslocamento. Então, na figura da esquerda, nós destacamos apenas localização, aquele ponto. Tá? Agora, na figura da direita, nós desenhamos uma seta que representa o deslocamento. Dito de outra maneira, o ponto responde onde está e o vetor responde quanto e para onde desloca. Tá? Em muitos exercícios de geometria analítica, nós vamos transformar pares de pontos em vetores. Para isso, precisaremos diferenciar localização e deslocamento. Tá? Quando passamos do plano para o espaço, acrescentamos uma terceira coordenada. Agora sim, hein? Em R3, um vetor é escrito como XYZ. Tá? A interpretação ela é parecida à do plano, mas agora nós temos três direções básicas associadas aos três eixos coordenados. A primeira coordenada, a primeira componente, indica o deslocamento do eixo X. A segunda indica o deslocamento do eixo Y. A terceira indica o deslocamento do eixo Z. Então, por exemplo, 2 menos 1, 3, a leitura é a seguinte: avançamos 2 unidades para a direção positiva do eixo X, deslocamos uma unidade no sentido negativo para o eixo Y e subimos 3 unidades no sentido positivo do eixo Z. Tá? Aqui é normal que a visualização pareça mais difícil do que o R2, tá? No plano. Porque no plano nós temos somente altura e largura. No espaço nós precisamos imaginar profundidade. Tá? O adequado aqui seria uma visão 3D. Né? Então, mesmo assim, o cálculo continua organizado. Cada coordenada indica uma contribuição em um eixo. Tá? Dito de outra maneira, 3 é uma extensão natural de R2. Em vez de 2 componentes, nós temos 3. Tá? As regras de igualdade e operações serão as mesmas. Comparar componente a componente, somar componente a componente, multiplicar cada componente por escalar. Tá? Beleza? Aqui, galera, é normal surgir uma dúvida em relação ao Y. Tá? O Y ele deixa de representar a altura que ele representava no plano, ele passa a representar, pela convenção em engenharia, ele passa a representar profundidade. Tá? Então, o Z agora está aqui no lugar do Y. Exatamente, o Z está no lugar do Y e o Y passa a representar profundidade. Tá? Então, avança 2x, avança 2 em x, recua 1 em y e sobe 3 em z. Tá? Então, esse recuo aqui, na realidade, ele é em termos de profundidade. Imagine um recuo na terceira dimensão. Tá? Beleza? Ótimo. Agora, vamos discutir quando dois vetores são iguais no registro. Vamos discutir quando dois vetores são iguais. No registro analítico, a regra é direta. Dois vetores são iguais quando eles possuem as mesmas componentes, tá? Correspondentes. Tá? Vamos discutir agora
quando dois vetores são iguais. Tá? No registro analítico, a regra ela é bem direta. Tá? Dois vetores são iguais quando possuem as mesmas componentes correspondentes. Tá? Se U e X1, se U é X1, tá? Se U é X1 e V é X2, então U será igual a V se e somente se, tá? Se e somente se X1 for igual a X2 e Y1 for igual a Y2. Então, a primeira componente de um vetor, ela é comparada com a primeira componente do outro vetor. A segunda componente é comparada com a segunda componente. Tá? Então, x1 é comparada com y1 e x2 é comparada com y2. Tá? 3, 5, 3, 5 são iguais. 2, 3, 3, 2 não são iguais. Tá? Em R3, nós comparamos também a terceira componente, ou seja, o y, né? Que é o z, na realidade, né? Então entra o z, que fica no lugar do y, e aquela coisa, aquela parada toda que vocês já entenderam no outro slide, né? Beleza, isso é convenção, tá, pessoal? Não estou inventando nada da minha cabeça, não. É porque eu sigo isso porque é convenção, tá? A engenharia utiliza essa forma da matemática e tal, então por convenção a gente faz dessa forma, né? Para mim seria mais fácil manter o y e o x no lugar deles, né? Mas, enfim, a gente inverte ali y e z para atender, né? E para seguir a convenção. Beleza? Um erro comum é trocar a ordem, tá, das componentes. Se eu trocar a ordem, tá, por mais que sejam o mesmo número, eles não são iguais, né? Então, igual no exemplo a gente tem aqui, né? O 2, 3 é diferente de 3, 2, né? Embora os mesmos números apareçam, eles aparecem em posições diferentes, né? O 2 está no X, o 3 está no Y, tá? Então, você forma um outro vetor, tá? Vai ser totalmente diferente? Não, vai ser um pouquinho diferente porque os números são muito próximos, né? Mas eles são diferentes, tá? De fato, eles são diferentes, né? Então, o vetor 3, 2 anda 3 unidades em X e 2 em Y, tá? Então, são deslocamentos diferentes, tá? E aí, em R3, como eu já disse, a ideia é a mesma, só que entra o terceiro componente, né? Para que dois vetores em R3 sejam iguais, as componentes x, y e z precisam coincidir uma a uma, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse 2, 3, 4, a outra componente precisaria ser 2, 3, 4, tá? Para ser igual, tá? Eu tenho 4, 3, 2, é igual? Não, não é igual. Você tem um componente igual, mas os outros dois são diferentes, tá? Então ela é diferente de maneira geral, tá? Quando você desenha isso, né, no espaço, né? Estou falando de 3 dimensões, no espaço ele fica diferente, tá? Beleza. Vamos resolver um exemplo simples com incógnita. Então temos u igual a x mais 1, tá? E 4. E v igual a 5 e 4. Tá? Então, queremos encontrar x para que u seja igual a v. Tá? Como estamos falando de igualdade de vetores, precisamos comparar componente a componente. Tá? Mais uma vez. Tá? A primeira componente de u deve ser igual à primeira componente de v. Portanto, x mais 1 deve ser igual a 5. Tá? A segunda componente de u ela deve ser igual à segunda componente de v. Então, nesse caso, nós temos 4 igual a 4, que já é uma igualdade verdadeira. Né? Uma igualdade verdadeira é boa, né? Então, ela não cria nenhuma restrição nova, né, para x. Tá? Então, a única equação que precisa resolver é x mais
1, que é igual a 5, tá? Subtraindo 1 dos dois lados, obtemos igual a 4, tá? Dito de outra maneira, né, a igualdade entre os vetores virou uma igualdade entre coordenadas correspondentes. Tá? Esse procedimento é muito comum, tá? Quando dois vetores são iguais, nós igualamos cada componente, tá? Se houver incógnitas, nós resolvemos as equações que aparecem. Então, é importante evitar o erro de comparar uma componente com a componente errada, tá? Cuidado com a sequência, né? X com x, y com y, z com z, tá? A primeira compara com a primeira, a segunda compara com a segunda. Em R3, a terceira compara com a terceira, tá? Beleza? Então, ficou claro aqui, galera? Agora, entrando nas operações, a ideia central é a seguinte. No registro analítico, nós operamos componente a componente, tá? Por exemplo, na soma de vetores, somamos as coordenadas correspondentes. A primeira componente soma com a primeira, a segunda soma com a segunda. Por isso, x1, y1 mais x2, y2 resulta em x1 mais x2, y1 mais y2. Tá? Que mais? Subtração, fazemos o que? A diferença das componentes correspondentes. Então, também podemos pensar na subtração como a soma do vetor oposto. Mas a regra analítica direta é subtrair primeira com primeira e segunda com segunda. Tá? E a multiplicação, que a gente chama de multiplicação por escalar, um número real multiplica cada componente do vetor, tá? Se é xy, então a vezes esse vetor é ax e ay, tá? É como se a gente fizesse uma distributiva, né? Tá. Em R3, nada conceitual muda. Apenas acrescentamos a terceira componente, né? Somamos z com z, subtraímos z com z e multiplicamos z pelo escalar, tá? Dito de outra maneira, as operações vetoriais elas ficam organizadas porque cada coordenada é tratada separadamente, tá? Agora vamos interpretar cada operação também do ponto de vista geométrico, tá? Vamos olhar para a soma de vetores geometricamente? Pela regra do triângulo, nós colocamos a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro, tá? Depois o vetor soma é aquele que liga a origem do primeiro vetor à extremidade do segundo. Tá? Então, em termos de deslocamento, a soma significa fazer um movimento depois do outro. Tá? Primeiro, eu realizo o deslocamento U. Depois, a partir do ponto no qual, onde parei, eu realizo o deslocamento V. Tá? O deslocamento total, que vai do ponto inicial até o ponto final, é U mais V. Tá? Aqui ficou um pouco sobreposto, mas dá para entender que aqui é o U, né, o laranja que está embaixo do azul, e aqui é o V, né? Tá? Então o total é U mais V. Tá? Beleza? Nós também podemos usar a regra do paralelogramo. Tá? Nela, os dois vetores partem da mesma origem. Então, construímos um paralelograma, usamos cópias paralelas desses vetores, e a diagonal representa o quê? A soma. Tá? A construção visual é diferente, mas o resultado é exatamente o mesmo. Tá? É exatamente o mesmo. É o mesmo, né? Exatamente o mesmo é redundante, né? É igual falar expressamente proibido, né? Se é proibido, né? Precisa ser expressamente proibido, né? Mas vamos lá, né? São coisas da língua portuguesa. No registro analítico, tudo isso se traduz em uma conta por componentes, né? Se U é 2, 1 é V, 1 e V é 3, 2, então U mais V é 5, tá? 5, 3, né? Beleza. Então, a primeira componente, ela vem de 2 mais 3. A segunda componente, ela vem de 1 mais 2, tá?
Então, dito de outra maneira, a conta não é uma regra sem sentido, ela registra exatamente a composição de deslocamento mostrada no desenho. Tá? Então, você tem aqui, ó, 2 e 1, 3 e 2. Então, é igual a 2 mais 3 igual a 5. 1 mais 2 igual a 3. Tá? A conta representa a composição do deslocamento. Tá? Então, aqui eu tenho 2 e 1 separadamente, que é 2 e 1 do, tá? Aí eu tenho o 1 e 2 do V, tá? E tenho 5 e 3, que é o total, né? Então, 5 e 3, tá? Beleza? Ótimo, então. Agora, vamos resolver esse exemplo lentamente, despacito, tá? Temos U igual a 2, tá? Então, U igual a 2 e 1, tá? E V igual a 3, 2, tá? E ele pede calcule V, U mais V, tá? A soma dos vetores ela é feita componente a componente, igual nós fizemos no slide passado. Então, a primeira componente do resultado será a soma das primeiras componentes, 2 mais 3. Tá? Então, 2 mais 3 é igual a 5. E 1 mais 2 é igual a 3. Tá? Por isso escrevemos U mais V igual a 2, 1 mais 3, 2, tá? Então, aqui eu tenho a soma, né? U mais V igual a 2, 1, 2, 2, aqui separado dentro dos parênteses também, tá? Dá na mesma. E agora, e aí, sim, calculamos cada componente, né? 2 mais 3 é 5 e 1 mais 2 é 3. Portanto, U mais V é igual a 5, 3, tá? Beleza? A gente pode dizer isso de outra maneira. A soma algébrica confirma que o que a figura mostra. O deslocamento total é a soma dos deslocamentos parciais. Aí eu tenho a subtração de vetores, tá? Por ser entendida ela pode ser entendida de duas maneiras, a subtração de vetores, tá? Analiticamente, nós subtraímos componente a componente. Geometricamente, subtrair um vetor equivale a somar o seu oposto. Tá? O vetor oposto ele tem o mesmo módulo e a mesma direção do vetor original, mas o sentido contrário. Tá? Se V aponta para determinado lado, menos V aponta exatamente para o outro lado. Tá? Então, se mais V ou simplesmente V aponta para direita, o menos V vai apontar exatamente para o lado exposto, ou seja, para a esquerda. Tá? Então, por isso, nós escrevemos U menos V como U mais menos V. Tá? Tá vendo aqui, ó? Então, U menos V é igual a U mais ou menos V, né? Que é o sinal aqui, na realidade, ele vai subtrair, né? Porque mais com menos vai ficar menos, tá? Beleza? No registro analítico, se V é AB, então menos V é menos AB. Ou menos A menos B, tá? Depois disso, somamos normalmente. Nós também podemos usar a fórmula direta. x1, y1 menos x2, y2 é igual a x1 menos x2, né, e y1 menos y2, tá? Dito de outra maneira, a subtração ela combina duas ideias: trocar o sentido do vetor subtraído e depois somar. Essa interpretação ela ajuda a evitar erros de sinal. Tá legal? Agora vamos calcular U menos V. Com U igual a 4, 3 e V igual a 1, 5. Tá? Então, a regra direta é subtrair componente a componente. A
primeira componente do resultado é 4 menos 1. A segunda componente do resultado é 3 menos 5. Então, escrevemos U menos V igual a 4, 3 menos 1, 5. Em seguida, organizamos como 4 menos 1, 3 menos 5. Tá? E aí nós temos o resultado, U menos V igual a 3 menos 2. Tá? Colocando isso no gráfico, nós temos isso aqui. Tá? Então, caminho 2 para baixo, caminho 3 para a direita. Aliás, desculpa. Caminho 3 para a direita, caminho 2 para baixo, tá? Eu falei a mesma coisa, não? Eu falei invertido? Não. Então, certo é isso, ó. Então, caminho 3 para a direita e menos 2 para baixo, tá? Vamos interpretar esse resultado? A primeira componente ela é positiva, então o vetor resultante avança 3 unidades em direção a x. Tá? A segunda componente ela é negativa, então o vetor resultante ele desce 2 unidades em direção a y. Tá? Dito de outra maneira, a resposta não é apenas um par de números, né? Ela indica o deslocamento, né? 3 unidades para a direita e 2 unidades para baixo. Uma forma alternativa de resolver seria calcular menos V. Tá? Como V é 1, 5, o oposto de V é menos 1, menos 5. Então, U mais ou menos V seria 4, 3, mais menos 1, menos 5, resultando novamente em 3 e menos 2, tá? Só mostrei outra forma de calcular, mas o resultado obviamente é o mesmo, tá? Não é porque eu mudei a forma de calcular, né? Se for a forma correta, tá? Não existe uma só maneira de calcular. Se eu calcular de outra forma correta, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Ah, eu calculei de outra maneira, o resultado é diferente. Então, a maneira está errada, tá? Beleza? Ou seja, a primeira ou seja a segunda. Beleza, então. Vamos lá. Na multiplicação por escalar, um número real, ele atua sobre um vetor, tá? Então, esse número, ele altera o módulo do vetor e, em alguns casos, altera também o sentido. Se o escalar é maior que 1, o vetor ele fica mais alongado. Por exemplo, 2 vezes V tem o dobro do comprimento de V. Se o escalar está entre 0 e 1, o vetor fica encurtado. Tá? Por exemplo, a metade de V tem a metade do comprimento de V. Tá? Agora, se o escalar é negativo, o sentido do vetor é invertido. Tá? Isso é muito importante. O vetor menos V tem o mesmo módulo e a mesma direção de V, mas aponta para o lado contrário. Tá? Então, se o escalar é 0, o vetor resulta em nulo. Tá? O vetor nulo ele tem módulo 0 e não possui uma direção definida como os demais vetores. Tá? Então, é importante formular a ideia com precisão. A multiplicação por escalar ela preserva a direção do vetor. Quando o escalar é negativo, o sentido é invertido. Então, não dizemos que a direção muda, dizemos que o sentido muda. Tá? A direção fica, obviamente, a mesma, né? Se você só inverter o sinal. Tá? A gente pode dizer isso de outra maneira, né? Multiplicar por escalar estica, encolhe, inverte a seta, tá? A reta de alinhamento permanece a mesma, exceto pelo caso do vetor nulo, que precisa ser tratado separadamente, tá? Agora, vamos aplicar a multiplicação por escalar, tá? Vamos fazer isso nesse vetor igual a 3, 1, tá? O primeiro cálculo é 2 vezes V. Tá? Como escalar é 2, nós multiplicamos cada componente por 2. A primeira componente fica 2 vezes 3, que é 6. E a segunda componente fica 2. Né? 2 vezes 1 é 2. Tá? Agora calculamos menos V. Tá? Isso é o mesmo que multiplicar V por menos 1. Então, multiplicamos cada componente por menos 1. Tá? Então, 3 vira menos 3, 1 vira menos 1. Portanto, menos V é o quê? É menos 3, menos 1. Geometricamente, esse vetor ele aponta no sentido contrário de V.
Tá vendo aqui no gráfico? Então aqui é o positivo, aqui é o negativo, né? Ele tem a mesma direção, mas é o oposto, né? Como se descolasse daqui e colasse do outro lado, tá? Por fim, calculamos 0 vezes v. Então, multiplicar qualquer componente por zero produz zero. Então, obtemos 0, 0, que é o vetor nulo, tá? Então, dito de outra maneira, a multiplicação por escalar segue uma regra simples, tá? O mesmo número multiplica todas as componentes, mas a interpretação geométrica, ela depende do valor desse número, tá? Se for positivo, representa o mesmo sentido. Se for negativo, inverte o sentido. Se for zero, colapsa o vetor para um vetor nulo, tá? Esse exemplo ele também ajuda a preparar a ideia de combinação linear, que será estudada na próxima aula, tá? Combinação linear envolve justamente multiplicar vetores por escalares e depois somar. Tá bom? Beleza, vamos em frente então. Ah, tá acabando? Tá quase. Passamos da metade da aula, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Agora vamos tratar de um caso muito comum, tá? O vetor definido por 2 pontos. Quando o vetor não parte da imagem, nós podemos obtê-lo pela diferença entre o ponto final e o ponto inicial, tá? Se o vetor vai de A até B, então escrevemos AB, tá? O ponto A é a origem do vetor e o ponto B é a extremidade, tá? É a mesma ideia que a gente usa para nomear os vértices de triângulos, né? Então você tem A, B, né, que é o nome da vértice, tá? Não é o nome do lado. O lado seria AB em minúsculo, né? Mas beleza, isso não vem ao caso aqui. Aliás, até bem, né? Porque é geometria também, né? Tá, então o ponto A é a origem do vetor e o ponto B é a extremidade. Para obter as coordenadas de AB, nós fazemos B menos A. No plano, se A tem coordenadas x1 é y1 e B tem coordenadas x2 e y2, então AB é x2 menos x1, y2 menos y1. A lógica ela é simples, né? Queremos saber qual deslocamento leva de A até B, tá? Então, uma frase útil para memorizar é extremidade menos origem. Como o vetor AB termina em B e começa em A, então fazemos B menos A, tá? Em R3, a regra é a mesma, apenas acrescentando a coordenada Z. Então, fazemos x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Tá? Dito de outra forma, o vetor definido por 2 pontos transforma 2 localizações em um deslocamento. Os pontos indicam posições, a diferença entre eles indica o deslocamento de uma posição até a outra. Tá? Beleza? Aqui a gente tem um exemplo de AB e BA, tá? Então, vamos comparar os vetores AB e BA. Então, temos A igual a 1, 2 e B igual a 5, 4, tá? Para calcular AB, nós usamos a regra extremidade menos origem. O vetor A, B, ele começa em A e termina em B, portanto, fazemos B menos A na primeira componente, né? E 5 menos 1, que dá 4, tá? Na segunda componente. Então, assim, AB é 4, 2, tá? Beleza? Entendeu, galera? Então, B menos A, né? Então, fica 5 menos 1 e 4 menos 2, tá? Que fica AB, então, igual a 4, 2, tá? Agora, vamos calcular o BA. O vetor BA, ele começa em B e termina em A, tá? Então, a extremidade agora é A e a origem é B. Então, fazemos A menos B,
Então, na primeira componente, 1 menos 5 dá menos 4. Na segunda componente, 2 menos 4 dá menos 2. Portanto, BA é menos 4 e menos 2. Tá? É o inverso, né? É o inverso. Tá? Beleza? Então, percebam que BA é o inverso, é o oposto de AB. Isso faz sentido geometricamente. AB vai de A para B, enquanto BA vai de B para A. Então, eles percorrem o mesmo segmento, mas em sentidos contrários, tá? Então, trocar a ordem dos pontos troca o sentido do vetor. Tá? Por isso, AB e BA não são o mesmo vetor. Na verdade, BA é igual a menos AB. Tá? Ou seja, ele é o inverso, né? Beleza? Ótimo, vamos em frente então. Esse exemplo agora aliás, esse exemplo é o que a gente acabou de resolver. Não. Esse exemplo é o que a gente acabou de resolver. Esse exemplo agora, ele reúne duas operações. A soma de vetores e a multiplicação por escalar. Vamos resolver um de cada vez, tá? Primeiro, calculamos U mais V. O vetor U é 2, 1. O vetor V é 3, 2. Para somar, nós trabalhamos componente a componente. A primeira componente do resultado será 2 mais 3, a segunda componente será 1 mais 2. Tá? Então, 2 e 1, 2 e 1, 3 e 2, 3 e 2. Tá? 2 mais 3 e 1 mais 2. Tá? Logo, U mais V é igual a 5, 3. Tá? Então, U mais V é igual a 2 mais 3, 1 mais 2, tá? Fazendo as contas, nós temos 5, 3. Portanto, U mais V é 5, 3, tá? Beleza. Agora, vamos calcular 2U, tá? 2 vezes U, tá? Aqui não estamos somando U com V, nós estamos multiplicando o vetor U pela escalar 2. Tá? Então, isso significa que cada componente de U deve ser multiplicado por 2. Tá? Então, eu vou pegar o U aqui, que é o 2, 1, e multiplicar por 2. Tá? Então, eu tenho o resultado 4 e 2. Tá? Então, como o U é 2, 1, nós temos 2 vezes 2 na primeira componente e 2 vezes 1 na segunda componente. Tá? O resultado é 4 e 2. Tá? Ou seja, de outra maneira, a soma ela combina dois vetores. A multiplicação por escalar ela modifica um vetor por meio de um número. As duas operações são diferentes, tá? Mas ambas seguem a lógica de atuar componente a componente. Tá? Beleza. Agora, nesse exemplo, queremos determinar AB, sabendo que A tem coordenadas menos 1 e 3 e B tem coordenadas 2 e menos 2, tá? Menos 1 e 3 e 2 e menos 2, tá? Beleza. Como o vetor AB, ele começa A e termina em B. Então, aplicamos a regra extremidade menos origem. A extremidade é B, a origem é A. Tá? Então, fazemos B menos A. Tá? Na primeira componente, nós temos 2 menos 1. Esse é um ponto que exige atenção. Subtrair um número negativo equivale a somar o seu oposto. Portanto, 2 menos 1 vira 2 mais 1, que é 3. Tá? Beleza, galera? Então, na segunda componente, nós temos menos 2, menos 3. Aqui estamos partindo de menos 2 e subtraindo mais 3. Então, chegamos a menos 5. Assim, o vetor AB é 3 menos 5. Tá? Desenhando ele aqui no gráfico, ele ficaria dessa forma aqui. Tá bom? Beleza. Tá? Então, geometricamente, isso significa o quê? Que para ir de A até B, nós avançamos 3 unidades em X e descemos 5 unidades em Y. Tá? A componente negativa na segunda coordenada indica justamente essa descida. Tá? Dito de outra maneira, a resposta
não apenas calcula o vetor, ela descreve o deslocamento necessário para sair de A e chegar até B. Beleza. Agora vamos para um exemplo resolvido, um exemplo importante. Por quê? Porque ele mostra as regras aprendidas em R2 continuam funcionando em R3. Tá? Como que fica aqui então? Tá? Nós temos U igual a 2, menos 1 e 3, e temos V igual a 1, 4 e menos 2. Aí ele pede, calcule U mais V. Então eu vou somar componente a componente. 2 mais 1, menos 1 mais 4, 3 menos 2. Tá? E aí vai ficar U mais V, né, com 3 coordenadas, vai ficar 3, 3 e 1. Tá? Então, em R3, nós também somamos coordenadas correspondentes, y com y, x com x, z com z. Tá? Nós não misturamos os componentes. Tá? Então, R3 acrescenta uma coordenada, mas não muda o procedimento. A regra continua sendo componente a componente. Isso será muito útil nas próximas aulas. Por quê? Porque trabalhamos bastante com vetores no espaço. Tá? Agora é a vez de vocês colocarem a mão na massa, tá, galera? Vamos lá. Eu quero que vocês resolvam os itens primeiro. Pode ser em duplas, né, discutindo o raciocínio de cada resposta, né? E vamos em frente, tá? Então, o primeiro item, a ideia é classificar grandezas em escalares vetoriais. A pergunta não é apenas marcar uma categoria, é justificar por que massa e temperatura são escalares e por que força e deslocamento são vetoriais, tá? No segundo item, vocês vão somar dois vetores no plano, tá? Então, lembre-se, primeira componente com a primeira, segunda com a segunda. No terceiro item, nós temos uma multiplicação por escalar, tá? Então, o número 3, ele deve multiplicar cada componente do vetor 2 menos 1, tá? No quarto item, nós temos vetor definido por 2 pontos, tá? Nós temos o vetor definido por 2 pontos. A regra é extremidade menos origem, lembra? Então, como o vetor pedido é AB, nós fazemos B menos A. Então, enquanto vocês resolvem isso aí, procurem não pular etapas, tá? Escrevam as contas intermediárias, especialmente nos itens com sinal negativo. Depois a gente faz a correção aí comentada, procurando entender não somente as respostas, mas também os procedimentos, tá? Beleza? Vamos em frente então, pausem o vídeo aí, tentem resolver, e aí na sequência a gente já apresenta a solução, tá? Vamos lá então. Aqui é o seguinte, galera. Vamos corrigir o primeiro item na prática orientada, tá? A pergunta era classificar massa, força, temperatura e deslocamento como grandezas escalares ou vetoriais. A massa é uma grandeza escalar, tá? Quando dizemos que um corpo tem certa massa, por exemplo, 10 kg, nós não precisamos indicar a direção nem sentido. Número e unidade são suficientes, tá? O corpo tem 10 kg, pronto. Para que direção ele vai, que altura ele está, não importa. O 10 kg já resolve tudo que eu preciso, tá? Então é uma grandeza escalar, tá? A força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque não basta dizer que a força tem 10 newtons. Nós precisamos saber em que direção ela atua e para qual lado ela aponta. Então, uma força para a direita e uma força para a esquerda podem ter o mesmo módulo, mas não são a mesma força, tá? E a temperatura? A temperatura é uma grandeza escalar, tá? Quando dizemos que a temperatura é 25 graus, essa informação já descreve a grandeza naquele ponto ou ambiente, tá? E o deslocamento? O deslocamento é uma grandeza vetorial. Dizer que houve deslocamento de 4 metros não basta. Nós precisamos saber em que direção, em que sentido esse deslocamento ocorreu, tá? Dito de outra maneira, a pergunta principal é: número e unidade bastam?
Se sim, a grandeza é escalar. Se falta orientação, a grandeza é vetorial. Tá bom? Ótimo, vamos em frente então. Vamos corrigir agora os itens 2 e 3. No item 2, nós temos U igual a 1, 4 e V igual a menos 2, 3. Tá? Então, queremos calcular U mais V. Tá certo? É isso que ele pede? U mais V? Cuidado só para não confundir esse 2 aqui, que esse 2 aqui é do exercício, tá? Não é 2U, não. 2 vezes U, tá? Aqui é o 2 e aqui é o 3, beleza? Então, a gente soma componente a componente, tá certo? Então, 1 mais menos 2 e 4 mais 3, tá? 1 menos 2 é menos 1. 4 mais 3 é 7. Portanto, a soma de U e V é 7. Tá? Agora, o item 3, ele pede 3 vezes o vetor 2. Agora sim eu vou multiplicar, né? Ele pede 3 vezes o vetor 2 menos 1. Tá? Então, o vetor 2 menos 1 é esse aqui. Tá? Então, aqui temos multiplicação por escalar. Tá? O número 3, ele deve multiplicar cada componente do vetor. Tá? Então, 3 vezes 2 é 6, e 3 vezes menos 1 é menos 3, tá? Então, 6 e menos 3 é o meu resultado aqui, tá? Beleza? Então, na primeira componente, 3 vezes 2 é 6. Na segunda componente, 3 vezes menos 1 é menos 3. Portanto, 3 vezes 2 menos 1 resulta em 6 menos 3. Beleza? Fiz de outra forma aqui, né? Então, o cuidado principal está no sinal negativo, tá? Quando multiplicamos um número positivo por uma componente negativa, o resultado continua negativo. Por isso, 3 vezes menos 1 é menos 3, tá? Dito de outra maneira, nos dois itens nós aplicamos regras simples, mas precisamos respeitar a posição das componentes e os sinais de cada número, tá? Vamos corrigir agora o item 4. Nós temos A igual a 2, 1 e B igual a menos 1, 5. Tá? O problema pede o vetor AB. Tá? Qual que é o vetor AB? É o B menos A, não é? Então, eu tenho A, 2, 1 e B menos 1, 5. Qual que é o vetor AB? É o B menos o A. Tá? Então, eu vou usar aqui menos 1, menos 2, tá? E 5 e menos 1. Tá? Portanto, o vetor AB, ele é menos 3 e 4. Tá bom? Beleza, galera? Entenderam aí a conta? Aqui eu poderia fazer de outra forma? Poderia fazer de outra forma, né? Não sei se isso aqui confundiu vocês, mas notem que eu inverti o sinal, tá? Inverti o sinal dos dois grupos, tá? Eu poderia fazer menos 1 menos menos 2, que daria menos 3, e 5 menos 1, que daria 4, tá? É até mais direto, não é? O resultado é o mesmo, tá? Beleza? Então, o vetor AB, ele não é simplesmente juntar as coordenadas de AB, tá? É calcular a diferença entre a posição final e a posição inicial. Essa diferença representa o quê? Representa esse deslocamento que a gente vê no gráfico aqui, tá bom? Beleza, então. Agora, vamos para uma atividade diagnóstica. Essa atividade diagnóstica, ela tem um papel importante, tá? Ela não é para pressionar vocês, mas é para me ajudar a perceber como que a turma está assimilando as ideias iniciais. Então, eu quero que vocês respondam individualmente, tá? Primeiro, expliquem com suas palavras a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, tá?
O objetivo é verificar se a distinção entre um número e orientação ficou clara para vocês, tá? Na segunda questão, escolha um exemplo de vetor, tá? Pode ser em R2 mesmo, né? Até aqui está dizendo R2, tá? Então, por exemplo, escolham um vetor 3, 2 e digam que a primeira componente indica o deslocamento horizontal e a segunda o deslocamento vertical, beleza? Na terceira questão, vocês vão calcular uma subtração de vetores. Então, lembrem-se que se subtrair componente a componente, você tem que ter cuidado com os sinais negativos. Na quarta, vocês vão calcular o vetor AB. Então, lembrem-se da regra. Ponto final menos ponto inicial, ou extremidades menos origem, tá? Se aparecer dúvida, isso faz parte do processo, tá? O objetivo é justamente identificar quais pontos precisam ser retomados antes da gente avançar para o outro módulo, tá? Que vai tratar de distância, vetor unitário e combinação linear na próxima aula, tá? Vamos lá então? E aí depois a gente já vem com a correção, tá? Se estiver assistindo gravado, pausa em um vídeo aí, tentem resolver e aí depois eu venho apresentar as respostas aqui para vocês, tá? Vamos corrigir então os dois primeiros itens da atividade diagnóstica, tá? No item 1, a resposta esperada era explicar a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, tá? Então, lembrem o seguinte, a grandeza escalar ela é descrita por número e unidade. Exemplo, massa, tempo, temperatura e energia, tá? Uma grandeza vetorial ela exige módulo, direção, sentido. Exemplos, força, velocidade, aceleração, deslocamento. O ponto principal é perceber que a grandeza vetorial ela não fica completa apenas com um número, tá? Se eu digo 10 newtons, ainda falta dizer para onde a força está atuando, tá? Se eu digo 5 metros de deslocamento, ainda falta dizer em que direção e sentido ocorreu esse deslocamento. No item 2, qualquer exemplo coerente de vetor em R2 poderia ser usado. Tá? Aqui colocamos V igual a 3, 2. Tá? A primeira componente 3 indica o deslocamento na direção X, a segunda componente indica deslocamento na direção Y. Tá? De outra maneira, o vetor 3, 2 ele pode ser lido como uma receita. Tá? Então, ande 3 unidades horizontalmente e 2 unidades verticalmente. Tá? Essa interpretação é mais importante do que apenas escrever o par ordenado. Tá? Desenhe isso, tá? Fica mais fácil de entender. Agora, vamos corrigir os itens 3 e 4. No item 3, nós temos U igual a 4 menos 1 e V igual a menos 2, 3. Queremos calcular U menos V. Tá? Então, nós subtraímos componente a componente. Na primeira componente, nós temos 4 menos 2. Então, subtrair um número negativo equivale a somar o oposto. Então, 4 menos 2 vira 4 mais 2, que é 6. Tá? Beleza? Agora, na segunda componente, nós temos menos 1, menos 3, que resulta em quê? Resulta em menos 4. Portanto, U menos V é 6 menos 4. Tá? No item 4, nós temos A igual a 1. 1, 2. Né? E B igual a 4, 7. Então, queremos determinar AB como vetor que vai de A até B. Fazemos B menos A, tá? Para entender qual que é o deslocamento, tá? Então, na primeira componente, 4 menos 1 é 3. Na segunda, 7 menos 2 é 5. Portanto, AB é 3, 5. Dito de outra maneira, no item 3, a ideia principal era subtrair componentes e cuidar dos sinais. Então,
No item 4, a ideia principal era aplicar a ordem correta, extremidade menos origem. Esses dois procedimentos são fundamentais para as próximas aulas, tá? Beleza, galera? Ótimo, vamos em frente então, tá? Vamos fazer uma síntese da aula, vamos encerrar retomando as ideias centrais da aula. Então hoje nós vimos que um vetor ele pode ser representado por um segmento orientado, isso é, por uma seta, tá? Essa seta ela possui módulo, direção e sentido, tá? Lembra que o módulo é o valor, tá? A direção é a inclinação e o sentido é para onde a seta está apontando, né? Também vimos que o vetor não depende apenas de posição absoluta do desenho, né? Setas em lugares diferentes podem representar o mesmo vetor, desde que tenham o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Em seguida, nós passamos para a representação analítica, tá? Por exemplo, em R2, um vetor é escrito com duas componentes. Em R3, com 3 componentes. Cada componente representa o deslocamento em uma direção coordenada, tá? E o sinal indica o sentido desse deslocamento, tá? Aprendemos também que igualdade e operações são feitas componente a componente, tá? Para somar, somamos componentes correspondentes. Para subtrair, subtraímos componentes correspondentes. Para multiplicar por escalar, multiplicamos cada componente pelo mesmo número, tá? Por fim, vimos o vetor definido por 2 pontos, tá? Então, a regra essencial é extremidade menos origem. Para A, B, fazemos B menos A. Se esses pontos estiverem claros, né, então vocês estão preparados para a aula 2, tá? Na qual estudaremos módulo, distância, vetor unitário e combinação linear, tá bom? Então, para a próxima aula, eu quero que vocês revisem as anotações feitas hoje, principalmente as definições e as operações básicas. Tentem refazer os exercícios sem consultar imediatamente a correção. Isso ajuda a verificar se o procedimento realmente foi compreendido, tá? Ao refazer os exercícios, prestem atenção em 3 pontos: a ordem dos componentes, os sinais negativos e a regra do vetor definido por 2 pontos. Muitos erros em geometria analítica aparecem justamente nesses pontos, tá? Se surgir dúvida sobre a representação analítica, igualdade ou operações com vetores, tragam essa dúvida na próxima aula, tá? É melhor resolver esses pontos agora do que carregar insegurança para os próximos conteúdos, tá? Na aula 2, nós vamos então trabalhar módulo, distância, vetor unitário e combinação linear. O módulo, ele mede o comprimento do vetor. A distância entre pontos será entendida a partir do módulo de um vetor. Então, o vetor unitário, ele será uma forma de padronizar o comprimento para 1. E a combinação linear, ela mostrará como construir novos vetores a partir de vetores conhecidos. Portanto, a aula de hoje é a base operacional. A próxima aula vai aprofundar a leitura geométrica e algébrica desses vetores, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Dúvidas, sugestões, escrevam aí nos comentários. Terei prazer em respondê-los e aguardo vocês na próxima aula.